E da noite pro dia, cara, assim, as coisas começaram a mudar, que a gente tava pintando parede. Eu falo sempre isso, né? Da noite pro dia a gente tava pintando parede, sozinho, numa obra, pensando em como pagar as contas no final do mês, do final da semana, como comprar mistura. E no dia seguinte a gente tava sentado numa mesa como essa aqui, com a diretoria da Souvenir. Que legal, velho. Né, mano? E eles querendo ouvir, assim, ó. Ouvindo, mano. Os caras bobos, assim. E a gente falava as coisas, eu falei, eu tenho um blog que eu dou dicas de empreendedorismo pra pintura. O cara, não acredito. Olá, sejam bem-vindos ao Podcom, o podcast que propõe a desconstrução da construção civil, peça por peça, para enxergar a conexão do todo. Hoje, mais um episódio que estamos com o time aqui faltando peças, né? Então só eu e o Deno. Verdade, né? Mais uma vez aqui, vamos que vamos. Tudo bom, pessoal? Carlão e o Dô hoje também não puderam comparecer. Um abraço. E hoje temos mais um convidado ilustre, Leandro Piovesan. Piovesan tá certo, né? Piovesan. Boa. Idealizador e dono do canal Eu Sou Pintor, canal com mais de 180 mil inscritos, que traz dicas e informações sobre pintura, né? Sobre o mundo da pintura no geral, né? Sensacional. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, né? Desde que Boa. fizeram o convite lá, intermédio de um de outro ali, a gente conseguiu. Uma ponte ali, uma ponte aqui, vai indo. Mas é sempre assim, né? E Porra, que bom que deu certo aqui. É um prazer estar conhecendo vocês pessoalmente aí. Legal, Desejo cara. muito sucesso desde já. E tomara que o papo seja bom. Vamos Pô, que vamos. obrigado. Vamos fazer uma resenha aqui, né? Vamos bater um papo. Vamos lá. Legal. E pra gente começar, mano, de onde surgiu a ideia, né, a inspiração de você fazer conteúdo, trazendo dicas, né, trazendo informação que você acabou sintetizando aí no YouTube, nas redes sociais? Então, eu comecei, assim, desde muito novo eu trabalhava com meu pai na construção civil, né? E saí, me formei em outra área que não tem nada a ver, que é publicidade. Caracas. E aí, de uma certa forma, eu acabei voltando para a pintura, porque é onde eu vi não só um amor, uma paixão, mas também uma grande oportunidade. Legal. Porque você vê gente formada hoje que não ganha o que um pintor ganha. É É verdade. verdade. Então, E é verdade mesmo. eu conheço pintor e eu já tive a oportunidade de ter faturamento aí de 40 mil reais mês, chegar num ano com 400 mil reais, com empresa. Tudo. Claro que não é simples assim, não é fácil assim. Tem Né? todo De forma resumida, né? Resumindo, né? Ao faturamento bruto, a gente conseguiu chegar nesse valor. E aí eu voltei para a construção civil, para pintura, para obra, né? E vendo essa oportunidade, mas via com as pessoas que estavam ao meu redor na época, meu pai, que trabalhava comigo, que eu trouxe como sócio, depois meu irmão também. Legal. Mas principalmente meu pai foi a grande inspiração para mim. Porque eu via que ele era uma pessoa de muita confiança, que tinha muitos clientes. Sabe aquele cara que é o seu Valdir, mano? É o seu Valdir. Tem que ser ele, sabe? Ah, todo mundo falava, não, chama o seu Valdir. Quem você indica? Seu Valdir. Seu Valdir. Pode chamar, seu Valdir. Mas por mais que ele tinha uma baita, assim... as pessoas confiavam muito nele, né? Mas ainda assim ele pecava na questão da gestão do trabalho de pintura dele. Sim. Sabia fazer, muitas vezes tinha confiança, que é o principal na obra. Qualquer obra, e falando de pintura, a confiança é tudo, cara. É verdade, Confiança é tudo. A pessoa contrata, não é porque é um bom pintor, contrata porque transmite confiança Transmite para colocar dentro da confiança. sua casa. E tem cliente que chega aqui com a chavinha e fala, ó, tô indo viajar, fica com você. E meu pai tinha muito isso, né? Só que faltava para ele a parte da gestão, que era a coisa que eu comecei a estudar, né? Eu trabalhei alguns anos na Casa dos Bahia, depois a gente pode até falar sobre isso, na área do com marketing certeza. também lá. E eu comecei a ver a construção civil de uma outra forma. Falei, cara, isso aqui é uma oportunidade, então eu vou buscar formação, buscar o Sebrae, o Tatuapé aqui, cansei de bater na porta do Sebrae Tatuapé aqui, colhendo informação, fiz todos os cursos, até curso pago, falei, não, vou para cima. E eu comecei a ver que realmente a pintura tem uma grande oportunidade quando você sabe fazer a gestão da pintura. Claro que a técnica é fundamental,
nem se fala. Você precisa Sim. saber pintar. E pintura, se o cara não tiver o capricho, não tiver na veia ali, não adianta que não vai. Não adianta. Mas os profissionais eu via que existia uma carência muito grande. Até os profissionais que eu comecei a contratar, quando a gente começou a nossa empresa de pintura, eu via que os caras eram bons profissionais, eram boas pessoas, mas não conseguia ser bem sucedido naquilo que eles faziam. Né? Os caras, pô, Leandro, trabalho pra caramba, mano. Dinheiro, mas não vejo. Rende, né? Não rende, não sabia Caracas. cobrar. Eu, às vezes, ajudava os caras, mano. Olha só, é meio incoerente se você for ver. Mas eu tinha pessoas que trabalhavam pra mim, né, parceiros, e aí o cara dava um preço que eu achava que era injusto, assim. Era pouco. Sim. Pô, pra fazer um trampinho lá, R$1.000. Pô, mano, é pouco, velho. Você tá me cobrando pouco, entendeu? Então, eu falava, não, certo é 1.400, 1.500. Então, a gente Sim. via que muitas vezes o cara ia pela dificuldade que ele tinha, às vezes, pô... Fazer um levantamento, né? Algo do tipo assim. E muitas vezes o cara acaba cobrando pouco e cobrando errado pela dificuldade que ele tem no social dele ali, de ter que pagar uma conta, ter que chegar no final de semana, ter que comprar uma mistura. A necessidade, né? A necessidade, mano. A necessidade. E eu fui pra pintura, eu falo bastante isso, eu fui pra pintura pela oportunidade. Meu pai veio pela necessidade, porque não tinha instrução, era motorista e estava desempregado e tinha uma necessidade de criar 5 filhos, né? E de cobrir os custos ali. Então, e eu vejo que ainda tem muitos profissionais assim. Mas eu fui pela oportunidade. E foi a oportunidade que me fez enxergar também que eu poderia ajudar outras pessoas. Putz, que legal. Que foi assim como começou, foi a ideia do Eu Sou Pintor. A essência de tudo no começo foi ajudar as pessoas, ajudar o pintor a ele saber o que eu sei, sabe? É difícil, mas até hoje eu tenho essa dificuldade, né? Transmitir aquilo que eu sei, que eu conheço, que eu sei que dá certo, pro cara colocar em prática, né? É um desafio, cara. É bastante desafio. Diário, né? A gente fala isso, né? É um passinho assim de cada vez, trabalho peça de por formiguinha. peça, é um trabalho de formiguinha. E todos os convidados que a gente traz aqui no podcast, todos estão na mesma linhagem, né? Trabalho de formiguinha para tentar mudar o mercado, para melhorar, né? Melhorar tudo, né? Tanto o lado profissional quanto o lado do cliente também, né, cara? Eu comentei com vocês antes de começar. Às vezes a gente se frustra um pouquinho por, muitas vezes, um projeto que a gente começa, o esforço que a gente dedica, né? E vê que parece que não dá fruto, mas é um trabalho de formiguinha, cara. É um trabalho que você vai construindo. Eu tô desde... Eu Sou Pintor começou em 2015, eu fiquei com ele 2 anos parado. Então, se você for ver, pô, tem canais aí que cresceram em 1 ano e meio, 2 anos, né? É um trabalho difícil, ainda mais na construção civil, que a gente tem que instruir os profissionais, pessoas que estão ali autônomas, que vê a cor do dinheiro, que o cara não tá, infelizmente, muitos não estão acostumados a estudar, né? Então, a gente criar alternativas para chamar a atenção dele e mostrar, porque a gente tem que mostrar também, que dá resultado. Pô, tô tendo sucesso aqui, ó, você pode me seguir e esses passos é o que vão te fazer chegar, ou uma alternativa para te fazer chegar a ser bem sucedido, né? Então é bem desafiador, cara. Porra, demais, cara, demais. E a necessidade é extremamente sufocante, vamos dizer assim, né? Porque o cara entra pela necessidade, ele não se dá conta de que ele pode crescer, pode evoluir, pode começar a cobrar um pouquinho mais, que ele pode melhorar o trabalho dele, porque, ele tá preocupado com, eu tenho que pagar as contas e, sabe, as coisas começam a acontecer e vai vir aquela bola de neve e aí o cara fica meio que no automático. Às vezes é o que você falou, se ele não se depara com uma pessoa como você, que quer mudar o paradigma, quer mudar o mercado, de você chegar no cara e falar, você tá me cobrando muito baixo, ó, dá uma olhadinha no preço que você tem cobrado aí, porque, não é isso e tal. É difícil, né, velho? É difícil e é complicado que, assim, cara, eu acho que é uma questão que, assim, é de pessoa para pessoa, é de personalidade para personalidade, mas também é de criação, é de mentalidade. E o cara não tem, muitas vezes, uma mentalidade que você... Eu acho que talvez seja o maior desafio, cara, você
tentar ajudar a pessoa que não vai, cara, não vai, né? Enquanto ela não mudar a mentalidade, ela cria muitas barreiras, ela diz, né, crenças limitantes, né, que fala. Mas eu vejo muito isso, cara. As pessoas, elas se limitam por elas mesmas, né? Hoje eu olho, até a gente fez uma enquete esses dias no nosso Instagram lá. O que você faria? Se você voltasse com o mesmo conhecimento que você tem 10 anos atrás, ou você ganhasse 100 mil reais agora, o que você ia preferir? Alguns preferem 100 mil. Se eu olhar para trás, o que eu evoluí, o que eu aprendi nesses últimos 10 anos, cara, eu hoje, com certeza, eu seria 10 vezes maior do que eu sou, assim, com certeza. Não só de quantidade de números, de seguidores, mas de conhecimento. De formação, de poder entender mais o ser humano e poder ajudar mais. Eu acho que para mim não tem preço, né? Então, o exercício que a gente tem que fazer de tentar encontrar os caminhos para achar onde a gente pode ajudar o ser humano. Porque, de fato, se a gente não fizer isso, a gente não tem motivo da gente estar aqui, né, cara? Se a gente não tentar fazer alguma coisa para transformar o mundo, para tentar ajudar o próximo, o ser humano. E de uma certa forma, é o que, assim... eu creio muito em Deus, acredito muito em Deus. Embora hoje eu não tenha religião, assim, né? Não seja... Já participei muitos anos de igreja. Mas eu sei que é algo que Deus colocou para nós, né? Jesus deu um caminho para nós ali. Você nascer, viver e morrer. E não deixar nada, cara. Não é possível. O que você vai fazer no mundo, cara? Você tem que fazer uma diferença. Você tem que trazer alguma coisa para ajudar as pessoas a mudar, a transformar a vida delas, né? Eu costumo dizer que nós somos ferramentas de Deus, né? Que nós traduzimos a mensagem dele. É verdade. Né? Verdade. E você falou uma coisa que, assim, tem uma entrelinha que é extremamente profunda, velho. Que é a questão do ajudar a pessoa, ajudar o próximo. Exato. E entender que não é só na comunicação, nas atitudes, mas o trabalho de pintor também é ajudar as pessoas, velho. Porque você tá pintando a casa do cara, o cara às vezes ele não tem conhecimento, não tem dinheiro, mas ele sonha com aquela cor, ele sonha com a parede bonita. Às vezes, a parede tava manchada, o cara todo dia chegava estressado, olhava para aquela mancha, ficava mais estressado. Você pintar a casa do cara, se deixar do jeito que o cara quer, você também tá ajudando a pessoa, velho. Você tá ajudando a realizar o sonho dele, né? E todo mundo fala, você pinta a sua casa, você renova a sua energia da sua casa. Porra, é uma casa nova, velho. Você pintou, trocou o móvel, pintou, é uma outra casa, mano. Você pega, por exemplo, vai nascer um filho pequeno. Que primeira coisa que você pensa? Pintar o quarto. Chegar ao final do ano, Natal, vou receber pessoas. O que você pensa? Pintar a casa. E outra coisa, a pintura, ela transforma, né? Transforma o ambiente, transforma a vida das pessoas. Assim, muda, né? Muda uma cor branca para uma cor amarelinho. E não só isso também, a pintura, ela traz saúde, né? Porque às vezes uma parede com mofo, uma parede traz rinite, sinusite, bronquite, tudo que é it, né? A pessoa acaba tendo, e a pintura tem esse poder, né? O profissional vai lá, resolve o problema de permeabiliza e tudo mais, trata a parede. Tem aquele tratamento ainda, tem todo um processo que a gente vai conversar aqui, né? Pra falar pro pessoal, né? Pra tem chegar no final que é só pintar. Né? A gente tava falando aqui, né? Pô, né? Pintar não é só pegar um rolo e passar na parede. Não, tem vários processos. A gente vê hoje em dia, né? Até entendo um lado hoje, estando mais próximo, um pouco mais próximo das indústrias, assim, né? De tinta, de ferramenta, a gente consegue entender um pouco melhor esse ponto de vista, o porquê muitas vezes as empresas, por exemplo, de tinta, fazem a propaganda do cara pintando a parede dele. Que é mais uma questão de inspiração, para inspirar a pessoa, para puxar a orelha, tá na hora de pintar a cara. Tem a finalidade, né? Mas não é simples, cara. Não é fácil. Pintar a parede parece que é fácil. Você pega um rolo, né? Você pega um rolo, pincel e vou pintar a parede. Se você pintar uma parede, tranquilo. É muito fácil, é rápido. Entre aspas, né? Você tem que diluir a tinta, você tem que isolar o piso, você tem que esperar o intervalo entre demãos, você tem que fazer o recorte certinho, você tem que usar o rolo certo para pintar uma parede. Escutaram aí, né? Escutaram aí, né? Eu vou fazer um corte disso aí. Porque senão você vai deixar tudo ondulado ali, o recorte, você vai respingar no chão, vai respingar no sofá,
vai fazer maior sujeira e a pintura vai ficar grossa, vai ficar parecendo uma casca de laranja. Vou te falar, tem cliente que é bem exigente, né? Você já deve ter vivido isso, né? Eu já peguei uma cliente uma vez que ela falou, não quero ver uma gota de tinta no rodapé. Ela falou, não quero ver, você pinta tudo, mas eu não quero ver uma gota de tinta no rodapé. E você encontra muitas pessoas que pintam, vai o rodapé junto, vai... Não faz o isolamento. Mas é isso, assim, a cultura do cliente brasileiro, a gente vai aprendendo, assim, como a gente tem um podcast lá também, a gente sempre recebe pintor e pessoas, assim, que vai aprendendo cada vez mais. Mas eu entendo que a cultura do brasileiro hoje, ela é mais apegada aos bens materiais, né? Você vê lá fora, por exemplo, na Europa, as pessoas não dão tanto ênfase, tanto capricho, não quero... Eles até fazem questão, pra você ter ideia, da marca do pincel, a trincha, quando você passa, não fica aquela marquinha do riscadinho? Sim. Na Europa, em países mais antigos, eles fazem questão de ter essa marca. Aqui no Brasil é um absurdo isso, que é a parede lisinha, lisa, né? O acabamento fino, né? E lá fora não, por quê? É cultural, é histórico, e eles não dão tanto valor. Aqui no Brasil, cara, você pega o carro, o cara vive e morre pelo carro. Né? Porque verdade, ele aprendeu na vida dele, teve tanta dificuldade, o brasileiro é guerreiro, é batalhador, ele batalha por quê? Pra conseguir primeiro o carro, né? Tá com 18, 19 anos, o que você quer? Primeira coisa, o carro. Aí o que a família fala? Tá na hora de casar. O que você vai precisar? Da casa. Meu, é tudo que a gente precisa, é tudo que a gente quer, né? Exato. Então é a nossa cultura isso, né? Então os clientes são muito exigentes por causa disso. E a pintura é o acabamento final, cara. Acabamento final. O pedreiro pode ter feito mó cagada na parede, deixado tudo ondulado. O gesseiro pode ter deixado o forro tudo bagunçado lá, mas quem que tem que dar o acabamento final é o pintor. Sim. Sobra sempre pro pintor. E isso é verdade. Assim, cara, qualquer cliente, quando ele for chegar na casa dele que ele contar, contratou uma empresa para fazer a reforma na casa, ficou pronta. Ele vai entrar na casa, cara, ele vai olhar a pintura. É a pintura, ele não vai ver se tá torta a parede, ou como tá o forro. Não, ele vai olhar a pintura, ele vai ver, nossa, tá bonito, né? Tá. Aí ele vai ver se tá certinho, vai passar a mão na parede. É o primeiro impacto, né? 99% da obra não envolve a pintura. Aquele 1%. Se você entrar numa obra sem a pintura, cara, você vai ver. Esquece. Tá bagunçado. Tá tudo aí. O cara ficou lá 2, 3 meses no alicerce, né? Depois levantou as paredes, fez a laje, fez a parte elétrica, entrou com piso, com azulejo, com forro, deixou tudo no esquema. O serralheiro colocou, tal. Cadê os móveis? A pintura. Cadê a pintura? Não tem a pintura, não tem a obra, não tem. Não tem. É engraçado, chega a ser engraçado. E a gente esbarra também em uma outra coisa que eu acho que é da nossa cultura, que é a questão do quanto a nossa sociedade ela tá acostumada a remediar e não prevenir, né? Porque aí é aquilo que você falou. Ele tem o apego material, só que assim, quando ele vai adquirir o material, aquele bem material, ele não se previne de, eu já vou pôr uma tinta aqui, já melhor, eu já vou fazer uma qualidade para eu não ter problema lá na frente e tal. Aí, as coisas vão acontecendo porque, ele nem sempre comprou o melhor, nem sempre fez o melhor trabalho, nem sempre contratou o melhor serviço. Só que aí, tem que remediar. E aí, mas isso aqui é importante para mim, isso aqui é meu bem, faz direito aí. Eu acho que, assim, eu posso colocar três coisas aí que envolvem. Primeiro, a questão cultural das pessoas que vão construir uma casa, que a pintura é a última coisa, então o dinheiro acabou na última coisa, né? Acabou. É que nem o rapaz do interruptor falou, é o último. Vai chegar e falar, gastou milhões, chega aqui, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O profissional, hoje, de uma certa forma, não existe uma formação unificada do pintor, então é uma coisa que eu bato bastante, precisa ter. Eu acho que isso é papel dos pintores mesmo, de associações e tudo mais, que tem começado, é muito novo ainda, mas eu acho que sim, tem que ter isso daí, porque infelizmente a gente vê pessoas que se dizem pintores e não são pintores. Não são. O cara pegou no rolo, no pincel, ele diz que ele é pintor, e infelizmente ele consegue convencer a pessoa pela parte de vendas, né?
pelos argumentos que ele Exato. faz um cartão de visita, cria um Instagram, começa a postar alguma coisa, pô, pintor. E nem sempre é assim, ou melhor, quase sempre não dá certo isso, né? Então acaba, de uma certa forma, isso não vem de hoje. Isso vem de anos, cara. Vem de muitos anos. Profissional aí a gente vê, pô, infelizmente também a nossa cultura é assim, né? A gente tá acostumado a ver um pintor, cara de chinelo, né? Hoje menos, hoje cada vez menos, graças a Deus. Mas ainda encontra. Mas a gente ainda encontra. Se a gente for na rede social, até a gente fala bastante isso. A gente vai nas redes sociais, a gente vê muito pintor. E hoje tem um movimento, né, que a gente viu acontecer, nascer em 2015 e 2016, mais ou menos junto quando começou o Eu Sou Pintor também. Então a gente vê um boom muito grande de pintores nas redes sociais. Sim. Mas por mais que tenham pintores nas redes sociais, se você sair da rede social e dar uma volta no quarteirão, você vai ver que tem muito pintor que não tem informação e tem pouco conhecimento. Então isso prejudica muito a nossa classe. Um dá um preço de 10 mil, o outro dá o preço de 5 mil, o outro dá o preço de 1.000. E tem a ver também com aquela questão da necessidade, da dificuldade, né? Agora, uma outra questão também que eu vejo é papel, muitas vezes, da indústria e das lojas de tinta também, para orientar o cliente e do profissional também, né? De orientar o cliente de um produto certo, né? Da forma correta. Qual produto eu vou te vender? Esse produto é certo para isso. Esse produto é certo para isso. Talvez não seja necessariamente a forma certa de eu falar que é papel, obrigação da indústria ou do lojista. Mas eles têm a oportunidade de poder orientar melhor e também ajudar o pintor nessa trajetória, né? Porque, afinal de contas, o pintor é que vende, né? Produto, vende tinta, vende tudo. Mas você acha que o pintor que tá lá, sei lá, já tem seus 5, 7, 10 anos de trabalho, falando especificamente desse pintor que precisa de uma formação melhor, precisa se reciclar e não faz, tá? Mas o cara já tem lá experiência, ele tem 5, 10 anos lá, ele vai comprar tinta. Se o cara da loja vai dar uma orientação para ele, você acha que esse cara tá aberto para essa orientação? Você sente isso ou não? Tô perguntando porque eu não sei mesmo, tá? Eu acho que, assim, existem vários tipos de profissionais, assim como tem todas as áreas, né? E o pintor não é diferente. Existem vários tipos de comportamentos de pintores que a gente percebe, né? Tem o cara raizão que não abre exceção para nada, então a forma dele de 10 anos, 15 anos atrás é a mesma e ele não vai mudar. E tem aquele... Ele fica na zona de conforto dele, né? Fica na zona de conforto. Então qualquer pessoa que chegar para ele com novas ideias, ele não vai aceitar. Mas tem o outro raiz. Raiz, muitas vezes, às vezes a pessoa interpreta de uma maneira negativa. Eu não vejo assim. Raiz, acho que é o cara que tem as raízes fincadas naquilo que ele aprendeu lá atrás, sim, mas não necessariamente ele não está disposto a mudar. Porque eu vejo muitos pintores também, caras com 50 anos, 40 anos, com 20, 30 anos de experiência, 40 anos de experiência, e que hoje estão investindo em equipamentos que custam 10, 12 mil reais, e o cara tá vendo que esse é o negócio. Então, acho que é muito mais uma questão comportamental mesmo de cada profissional, né? Mas sim, eu acho que tem muitos que estão buscando essa evolução. E voltando lá um pouquinho atrás, eu acho que essa mudança, mais uma vez, ela acontece quando as pessoas começam a ver a diferença. Então elas se espelham num cara que está tendo resultado, num outro que está conseguindo ser bem sucedido, no outro que comprou um carro, no outro que investiu em um equipamento top, o outro que tirou umas férias com a família para ir para a praia. Então, na verdade, no final das contas, o que manda é o exemplo. Se você tem exemplos positivos, cara, não tenho dúvida que o cara vai se espelhar. Pelo menos alguma coisinha ele vai querer pegar. Pô, mano, já vai quebrar aquela barreira e já vai gerar curiosidade nele. Peraí, o que ele tá fazendo? Porque eu faço a mesma coisa aí. A gente vê exemplos assim. Vamos contar uma historinha. Um cara um pintor que não abriu a mente para poder evoluir na questão de conhecimento de produtos, de ferramentas, de atendimento ao cliente, de gestão e tudo mais. Ele trabalha com um ajudante lá. O ajudante está 5 anos trabalhando com ele. O ajudante tem outra cabeça. O cara começa a evoluir. Temos que crescer. Ele não aguenta mais.
Ele não tá mais conseguindo, pô, aqui eu vou parar. E aí o cara vai e monta a empresinha de pintura dele, né? Já com experiência e tudo mais. Sim. O cara começa, daqui a pouco compra um carrinho, né? Daqui a pouco vai viajar com a família. Você acha que esse cara que tá trabalhando há 20 anos e não tá tendo resultado, não tá sendo bem sucedido, ele não vai olhar para esse ajudante que já foi um dia ajudante dele e vai, pô, eu preciso mudar, né? Então o cara vai. A hora, né? Tem alguma coisa errada, alguma coisa tá errada. É por isso que eu falo. O que vai transformar, o que vai mudar mesmo é o exemplo, cara. É o exemplo que muda. Eu vejo assim, eu tiro muita coisa que eu faço, eu me baseio na minha história de vida e no meu pai, né? Então, eu até falo pra ele, assim, a gente vira e mexe, fala e tal. Pai, não foi exatamente o que você me ensinou com as palavras, mas foi a tua postura de acordar cedo todo dia, de ser honesto, de ser correto, de ser trabalhador. É o exemplo que muda, mano. É o exemplo que faz a gente evoluir. Então, pra mim, isso daí é o que e assim, é tudo. Os nossos pais, né, eles caminham até certo ponto, né? A gente já conversou isso, né? Dali pra frente é com a gente, né? Porque eles eles não tiveram acesso, por exemplo, na época dos nossos pais, eles não tinham essas ferramentas que hoje nós temos, né? Não tem. Isso daqui, né? Redes sociais, eles não tinham também, né? Não tinha. Então, assim, eles ensinam pra gente a base, o fundamental, e dali pra frente Estudou pouco, né? Até a segunda, terceira série, no máximo. Exato, e dali pra gente dali pra frente é com a gente, mas eu acho que eles ensinam o fundamental pra gente, né? Que é o que você falou, que é o tratar bem, é o respeito, a humildade, saber. Eu vou até além, eu acho que isso daí não é pouco, não. Isso daí é muito. É muito. Eu acho que é o essencial. E né? Hoje eu acho que a sociedade, no geral, precisa disso, falta isso. Se você vê na rede social, mano. Em todas as áreas. É tão mais fácil por exemplo, conhecendo o meu público, entendendo um pouquinho sobre rede social, eu viralizar. Eu sei o caminho. Sim. A gente, de repente, sabe, vocês sabem, talvez, o caminho. Uhum. Mas será que é o meio mais certo? É o meio mais correto? É o que vai ajudar as pessoas de fato, né? E muita gente hoje em dia tá fazendo o quê? Aluga um carro, sei lá. Tem gente que acha que tá certo, tem gente que acha que não. Eu acho que tem um certo limite para tudo. Alugar um carro para mostrar para as pessoas que eu sou bem sucedido, para elas seguir meu exemplo e começar a me curtir os meus conteúdos. Faz sentido? É exemplo isso? Você tá ensinando uma coisa que você não faz. Eu, como pai, eu tenho total clareza de que o exemplo é a verdadeira educação. O exemplo é o que educa, não o seu ditado. Isso. Você, como pai, você sabe. Não adianta você falar pro seu filho, não faz isso. Se ele tá vendo o que você tá fazendo, ele vai aprender o que você tá fazendo e pode fazer. Não interessa o que você falou. Você fala pra ele, não fala palavrão, e você fala palavrão, ele vai... O que você vai... Só que assim, quando a gente tá falando que o exemplo educa, a gente tá falando que o exemplo educa pro bem e pro mal. Que é o exemplo que você deu. O cara aluga o carro pra falar que é bem sucedido, pra ter ali seguidores, pra ser aceito naquele meio que ele tá inserido. Às vezes, meu amigo conseguiu, o outro conseguiu, só eu que não. Aí me chamaram pra ir na festa, só eu vou chegar lá de ônibus? Não, vou alugar um carro pros caras verem que eu também sou bem sucedido e tal. Entendeu? Só que assim, vale a pena? A história do que o que você tá comunicando é aquilo que as pessoas que você vai atrair, né? A forma que você tá... E tem gente que gosta disso, né, mano? Tem gente que gosta. Então, mas não é responsabilidade nossa de quem tá falando, cara? Hoje em dia a internet é muito bom, cara. Hoje eu vivo de internet. Mas tem que ter muito cuidado pra usar, cara. Tem que ter responsabilidade. O que você fala, o que você posta, né? Porque você é referência pra muitas pessoas, né? O seu canal, o seu Instagram. E é por isso que o seu canal é grande, velho. Porra, sensacional, é grande. Mano. Porque você tem propósito, velho. Você tem um objetivo. O seu conteúdo é extremamente necessário, velho. Extremamente necessário. Você sabe melhor do que eu. Você é pintor. Você sabe melhor do que eu. Seu conteúdo é extremamente necessário. E é por isso que você tem sucesso, porque você tem propósito. E aí, até já emendo te perguntando de onde que você... De onde você percebeu esse propósito
vou ajudar as pessoas. Dando dicas, né? Vou dar dicas, vou ensinando... transmitir informação, mudar o paradigma do mercado. Sim, eu acho que assim, eu fui construindo na minha cabeça alguns fundamentos, algumas bases que eu acho que é natural do ser humano buscar evoluir, né? Quando eu comecei a dar essas dicas, como eu sou pintor, na verdade começou como um blog, né? Caracas. E eu escrevia e tal, né? Aí comecei no Facebook lá, Eu escrevo também. Aí eu gosto, né? Só tem que ter tempo, né, cara? Só tem que ter tempo e se concentrar. Tem que largar isso aqui, vou escrever. Isso é verdade. E aí eu comecei querendo fazer o Facebook crescer. Aí eu pegava vídeos de fora e jogava no meu Facebook na época, né? Pra poder, mostrar o que eu quero pro mundo. Mas assim, eu acho que foi do desejo de querer ajudar as pessoas mesmo, cara. Ajudar os pintores que trabalhavam comigo, a princípio, né? E eu comecei a ver tanto pintor precisando dessa informação que talvez eles poderiam seguir os meus passos, né? Ou eu poderia ajudar trazendo informação, que eu falei, por que não eu poder contribuir de uma outra forma? E na época eu estudava bastante sobre marketing digital, né? Formado na área e na época também eu estava saindo da Casas Bahia, no qual eu trabalhei 7 anos lá. Trabalhei na área de cobrança, trabalhei em telecomunicações e trabalhei no marketing lá. E aí eu vi um momento que eu falei, não, vou sair daqui porque eu não quero mais dar dinheiro pros outros. Quero dar dinheiro pra mim, né? Tava enchendo o bolso do seu Samuel Klein lá e falei, não, deixa quieto. E aí eu comecei a estudar bastante, né? Não só sobre gestão, mas sobre marketing digital. Eu fiz o primeiro curso do Érico Rocha aqui no Brasil, que na época era Ignição Digital, lá para 2011, por aí. Quando ele veio pro Brasil, que ele morava na Espanha na época, e era um curso que você pagava todo mês, R$100 e poucos. E aí um amigo meu me falou, né? Desse cara, eu fiquei louco, né, mano? Ele já tava fazendo... Ele fazia a fórmula de lançamento para lançar o curso dele, né? Esse curso. Aí eu falo, não, a gente tem que fazer. Fiquei uns 3 meses... Mas já comecei a entender que assim a minha mensagem podia ser transmitida para o mundo inteiro. E o que eu guardo bastante, que ele falava no começo, era assim: você vai dar aula para uma pessoa, você dá uma aula numa sala. Para quantas pessoas? 30, 40 pessoas? Qual o trabalho que você vai ter? É um trabalho que você vai ter. Se você gravar essa mesma aula, vai ser o mesmo trabalho, não vai? Você pode transmitir essa mesma aula para 1 milhão de pessoas, para 10 milhões de pessoas. Então isso começou a abrir a minha mente. Falei, cara, eu posso não só ajudar esse cara, cobra direito o preço, mano. Sim. Tá errado, cara. Vamos ajudar, chega aqui, chamava o cara de lado, aprende a cobrar. Tanto é que eu fazia orçamento com os clientes e aquele serviço eu ia terceirizar, que eu não ia dar conta, que a gente tava com muito serviço, eu já sabia quanto que ele ia cobrar, porque ele cobrava pela diária, pela quantidade de dias. Eu falava, vai dar uns 10 dias de trabalho, ele vai cobrar 150 dias. Então eu já sabia. Aí eu dava o preço em cima daquilo que ele ia cobrar também, né? E jogava um pouquinho mais. Então, aí eu comecei a ver, eu posso ajudar outras pessoas, né? E aí eu tava em São Paulo, na Vila Matilde, a gente começou a nossa empresa, se chamava Senhor Capricho, Reparos e Pinturas. Até o nome sugestivo, né? Eu fiquei mais ou menos, quando eu saí da Casas Bahia, eu fiquei 2 meses me programando, planejando o que eu ia fazer. E na época eu queria muito trabalhar com propaganda, né? Eu não queria obra, cara. Não queria, porque eu via meu pai, eu via os caras sofrendo. Aquela luta, humilhação. O ritmo, né? Não tem dia, não tem hora. Tem muito cliente que pisa. É muita humilhação, cara. É muita humilhação. Se você não souber, não é nem se impor, assim, mas você se colocar no seu lugar também como profissional, as pessoas montam em cima, cara. E você tá na casa do cara ali, tem muita gente que humilha profissional de obra. Isso aí a gente vê mesmo. E eu não queria mais isso. Eu não queria. Eu falei, não, vou trabalhar com publicidade. Que não tem nada a ver com o serviço. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na maioria das vezes, você, pintor, sabe muito mais sobre pintura do que ele. Sim, né? sim. Não tem nada a Mas ver humilhação vai de várias formas, cara. Desde você... Eu me incomodo um pouco ainda, cara, com o fato de, às vezes, você ter que usar o elevador social, né? Não poder usar o elevador social, ter que dar aquela voltinha lá. Às vezes me incomoda um pouquinho, sabe?
Pô, tá, o cara entra por aqui, o outro vai por ali, sabe? Bom, tudo bem, tem sentido, que ali é só prestador de serviço e tudo mais, mas eu acho que todas as áreas ali, se você for ver, eu já tive cliente que não queria que eu usasse o banheiro, se eu fosse fazer o número 2 eu tinha que avisar para usar outro banheiro, né? Clientes pedindo, falando, olha, não quero que você passe daqui para cá, eu quero que só pinta aqui, porque a gente vai estar lá. Então, algumas coisas você percebe, sumiu isso daqui, um comentário. Sempre tem na obra, sempre tem. E eu queria fugir, cara, eu não queria mais obra. Porque meu pai passando humilhação o tempo todo. E aí eu não consegui, mano. Não consegui, porque a gente demora uma semana para fazer uma logomarca, por exemplo. E aí o cliente pede para mudar. Aí tem alteração. Aí muda de novo. Aí você vai cobrar 150 conto. Se passar disso, quem que vai pagar mais de 150 reais numa logomarca? O cara não quer pagar. E aí essa mesma semana, você vai pintar um apartamento, você cobra 2.000 reais, mano. E o cliente paga. Dependendo do cliente, da região onde você vai fazer o serviço, eu já peguei serviços de uma semana, serviço de 2 dias que eu cobrei 2,5, 3.000 reais. Já peguei serviço de uma noite que eu cobrei 1.200 reais. Já peguei serviço de uma semana que a gente fez numa equipe que eu cobrei 24.000 reais. Caraca. Então a pintura tem um potencial muito grande, né? Uma oportunidade muito grande. E ali eu vi, né? Falei, não vai dar certo. Eu tenho que ir pra pintura. Aí meu pai começou a passar alguns servicinhos pra mim, né? Ô filho, tem um apartamentinho ali, tem um quando você foi ver, já tava com o seu pintor, já fazendo canal, trabalhando. Daí eu comecei a ser um capricho ali, dali eu falei, não é só isso que eu quero. E meu sonho era ir além, mano. Eu olhava muito a Dr. Resolve. Lembra que tinha Dr. Resolve? 500 e poucas franquias lá, massa, padrãozinho e tal. Cara de publicidade, né, mano? Cara de padrão, tudo mais. Os caras estão em todos os lugares na TV. Eu falo, mano, eu vou ter franquia de pintura, cara. Falei, não, eu vou ter franquia de pintura. Aí eu, mais uma vez, na minha vida, assim, acho que na vida da gente a gente tem ciclos, né? Sim. E eu passei por alguns ciclos. No primeiro ciclo profissional foi ali na Casa Bahia, de fato, né? Querer profissionalizar e tudo mais, a mentalidade já. O segundo ciclo foi estar na Senhor Capricho, a primeira empresa que a gente montou. E um outro ciclo foi quando eu fui abrir uma segunda unidade. Que aí eu deixei tudo aqui com meu irmão e meu pai e fui para Mogi das Cruzes. Fui para lá para montar uma segunda unidade, porque não adianta só eu querer fazer as coisas aqui para mim e querer vender uma franquia que eu não sei se vai dar certo, porque São Paulo é fácil. São Paulo, quem quiser ganhar dinheiro, ganha. Sim. É um fato isso. Quem quer ganhar dinheiro em São Paulo, ganha. Porque tem oportunidade, você vira a esquina ali, tem oportunidade. Mas vamos tentar numa cidade menor, Mogi das Cruzes, que ainda é uma cidade grande, né? Tem faculdade e tudo mais. Tá em uma fase de crescimento enorme, absurda. E aí em 2015, eu mudei pra lá, comecinho de 2015. Então, em 2011 para 2012, eu comecei a ser o Capricho, 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Tava muito bem. A gente chegou a comprar carro à vista, assim, seminovo, né? Tínhamos um faturamento muito bom. Falei, vou testar isso aqui sozinho agora. Vamos lá. Essa fórmula, né? Mas foi, mano. Peguei a época da crise, 2015 começou a baixar, né? Em 2012, 2013 tava bombando. A construção deu uma queda nessa época, cara. Eu tava estudando na época, aí eu tinha que procurar estágio. E aí você querendo procurar estágio e todo mundo sendo demitido, falei... em 2015 já tava, o dólar já tava chegando já falei, nossa, na falta de controle. Foi uma fase horrível, cara. Foi. Horrível. E foi bem na época que eu mudei. Eu não pagava aluguel, morava na casa da família, né, da minha avó, no quintal lá. Já era casado, tava com uma filha. Fui pra Mogi pra pagar aluguel. Na época acho que era R$1.100 de aluguel. Já era pesado, velho. Eu falei, não, quero uma fachada top. Vou usar, tinha uma edícula no fundo, vai ser meu escritório. Vou fazer dessa fachada numa avenida a minha sede, mano. A sede da Senhor Capricho em Unidade Mogi das Cruzes, né? Nem existia o Eu Sou Pintor ainda, né? Não existia. Era só a Senhor Capricho de São Paulo, aí a gente separou, São Paulo e Mogi, né? Não, cara, segunda unidade e tal, né? Mas foi 1 ano e meio bem difícil, cara. Bem difícil. E aí, como eu tava sozinho numa cidade nova, tava com poucos clientes, né?
Minha esposa saiu do serviço, ó, as coisas encaixam, né? Minha esposa saiu do serviço, também trabalhava na Casa Bahia há muitos anos. Então ela tinha um fundo de garantia. Foi uma margem de segurança para nós ali alguns meses, né? Um respiro, né? Um respiro pra gente poder... Mas esse respiro acaba rápido, né? Acaba rápido. Então, aí eu comecei, pô, tem um pouquinho mais de tempo, por que não? Já tô estudando sobre marketing e tudo mais, por que não montar um blog e começar uma página no Facebook aqui para captar pintores? Aí eu comecei, cara, eu tinha uma planilha de cálculo de orçamento de pintura, e essa planilha era só minha, eu tinha levado uma semana para fazer, e eu colocava tudo ali certinho, cara, batia certinho, redondinho, colocava na planilha, mano, redondo. Falei, eu vou usar essa planilha. E na época era captação de e-mails, né? Muito e-mail, né? Eu vou captar e-mail. Então eu colocava no blog lá. Coloca seu e-mail e baixa a planilha gratuita para captar e-mails. E na época, cara, eu consegui coisa de 4 mil contatos. 4 mil e-mails. Coisa pra caramba, muita coisa. Por quê? Eu comecei a fazer isso aí. No Facebook, eu comecei a jogar vídeos de fora da gringa. Lá, peguei os caras com wireless que não existia no Brasil. Existia, mas a gente não via muito, né? Ferramentas diferentes. Era isso que eu via que dava resultado. Uma ferramentinha besta lá, cara. Eu lembro de um vídeo. Parecia um ferro de passar, assim, ó. Todo peludinho atrás, assim. Você passava na tinta e pintava uma parede. E no vídeo parecia mil maravilhas, né? Falei, vou postar esse vídeo, mano. Ficava horas pesquisando o vídeo lá de fora. Ia no Vimeo, baixava o vídeo do Vimeo, no YouTube, no Facebook e jogava. Aí começou a bombar, mano, porque a galera gosta. Sim. Né? Pra chamar atenção. Tanto coisa é que diferente, né? Também. Coisa diferente. Eu fui bloqueado várias vezes no Facebook no começo. Porque, sério? Porque você posta vídeo não é seu, né? Nossa, mas era a maneira que eu não via assim, pô. Não, acho que é a forma de chamar atenção. Né? E aí começou a crescer na época. E aí eu tava num momento ali em Mogi das Cruzes que eu tava muito difícil pra mim. Já tinha passado 1 ano e pouco, a gente já tava com o canal, tava começando, engatinhando. Daí apareceu uma oportunidade de um projeto social. Era social, cara. Que eu me conheci outros pintores, pelo um grupo de pintores no Facebook. E esses pintores tinham mais ou menos a mesma ideia que eu, que era ajudar outros profissionais. Mesma filosofia, né? Tinha a mesma mentalidade. E esse grupo começou a crescer muito, mano. Um grupo de Facebook só com pintor. Os pintores tudo, mano, revoltadão, batendo em indústria, batendo em fabricante de tinta, de ferramenta. Pô, por que isso não chega no Brasil? E tava naquela mentalidade, né? Por que não traz ferramenta pra nós? O produto lá é melhor, tudo é melhor. Questão da propaganda de TV, que só tem artista da Globo, né, e tal. Sim. A gente via, é um absurdo, por que não tem pintor? Pô, por que numa lata de tinta não tem pintor, mano? Tem que ter pintor. Aquela rebeldia, né, mano? A gente fez uma campanha na época, chamava Fita na Lata, porque a gente postava foto usando um produto, a gente colocava uma fita com o nome aqui, ó, tinha aqui Coral, Souvenir, a gente colocava fita. Pra não mostrar, e fazia questão de mostrar que eu tô com uma lata de tinta, mas não vou mostrar, porque é rebeldia. Então, nessa mentalidade, a gente começou a chamar muita atenção das empresas. Mano. Começar a chamar... porque é o desejo de quebrar paradigma. Exato. Exato. De querer ir pra cima. E daí, com esses pintores, apareceu um projeto, né, que a gente começou, que eu sou um dos fundadores desse projeto, eu e mais 2 pintores, que chama Movimento Brasil por um Pintor Melhor. Porra, legal, hein? Legal. E a ideia, a princípio ali, era mais ser uma forma de unir os pintores, né? De juntar os pintores de todo o Brasil para um movimento que levasse para o crescimento profissional, né? E aí aconteceu uma mudança de novo na minha vida, né? Isso em 2016. Já estava 16. Recente. 15 eu mudei, 16 já... começou esse projeto, né? Eu conheci esses caras em 2015, quando eu comecei eu sou pintor, e aí em 2016 a gente começou a ver essa nova realidade que a gente não sabia, a gente só sabia que estava fazendo muito barulho, porque tinha muita empresa de indústria de tinta chamando a gente para fazer reunião. Né? Calma aí, os caras querem fazer reunião. Vamos conversar. E da noite pro dia, cara,
assim, as coisas começaram a mudar, que a gente tava pintando parede, eu falo sempre isso, né? Da noite pro dia a gente tava pintando parede, sozinho numa obra, pensando como pagar as contas no final do mês, do final da semana, como comprar mistura. E no dia seguinte a gente tava sentado numa mesa como essa aqui, com a diretoria da Souvenir. Caracas, né, mano? E eles querendo ouvir, assim, ó. Ouvindo, mano. Os caras bobos, assim. E a gente falava as coisas, eu falei, eu tenho um blog que eu dou dicas de empreendedorismo pra pintor. O cara, não acredito. Vocês têm noção da grandeza desse projeto? Não, a gente Vocês não, não têm a gente noção, não né? tinha. Hoje a gente vê. Porque assim, cara, é uma coisa, até emociona, sabe? É muito grande, a gente, uma revolução, uma mudança foi. grande demais, E esse cara. movimento de pintura hoje, de pintores que estão nas redes sociais, começou ali, naquele grupo de pintores do Facebook. Puta, cara, é um negócio assim, parece que é simples, né? Mas de uma grandeza, velho. Mas você falou uma coisa lá atrás. Caracas, mano, que sensacional. Que aí amarra, e eu entendo perfeitamente essa emoção que você tá tendo. Uhum. Porque lá atrás você falou, não tem uma formação de pintor padronizada, específica. Então, cada um se prepara da sua maneira, como pode. Não tem um norte a seguir, não tem um curso, não tem uma formação que fala, meu, o pintor precisa disso aqui. E aí todo mundo tem aquela referência, mesmo que você não faça, o lá na arquiteto escola tem o vai ter CREA, a referência para o seguir. engenheiro tem o CREA, Exato. o advogado tem a OAB, né? E o pintor não tem nada. E aí vem a emoção, por quê? Porque o que você tá fazendo é isso. Olha o tamanho do que você tá entregando pro mercado, velho. Acho que nem vocês têm noção. Naquele momento teve noção do tamanho. Não, a gente não tinha. Ninguém, acho. A gente sabia que a gente não tinha. A gente olhava assim um pro outro e falava, meu, o que nós estamos fazendo? Mano, você entendeu? E os caras ligando, os caras no WhatsApp, não, vamos fazer reunião. A gente quer entender, mano. As empresas monstros, só os... E aí chegou um momento que eu olhei pra minha esposa, a gente já tava começando a engatinhar, né? Passando aquelas dificuldades, né? O dinheiro tinha acabado. Passando um pouquinho de perrengue, mas tava ali com alguns clientes ou outro e tal. E aí apareceu isso aí na nossa mão. E esses dois caras que estavam comigo, né? Até faço questão de falar o nome deles, o Rafael Martins e o Juliano Alcântara, que a gente começou ali e eles falaram pra mim, Leandro, tem que ter alguém pra tocar isso aí. E na época eu tinha minha empresa já, né, o CNPJ. Sim, sim. Tinha essa parte de gestão que eu gosto muito. Tem a parte do marketing que eu gosto muito. Então, Leandro, a gente tem que ter uma pessoa que... Com a fome e com a vontade de comer. Que vá pra cima com isso. Na verdade, a oportunidade vem quando você tá preparado. Vem na hora certa. E nada é por acaso, né, e assim, não é por acaso. Nada E é por acaso. eu não tenho dúvida, mano. Não tenho dúvida, Denner, que foi Deus que colocou essa situação para que na hora certa, no tempo certo, as coisas acontecessem, mano. Por isso que na minha vida, esses ciclos, e sempre eu vejo a mão de Deus, cara. Por isso que eu falo, a gente tem que se apegar a Deus, independente de religião, mano. A gente tem que estar todo dia sabendo que o que a gente faz, a gente vai ver lá na frente, né? E tem o pai lá em cima que tá olhando por nós, né? E eu olhei pra minha esposa, tava engatinhando na empresa. A gente tava indo bem no Mogi. Tava começando, sabe? Você começa a ver o horizonte lá e tem um projeto aqui. Não tinha parceiro, não tinha empresa patrocinando, só tinha interesse e alguma coisa que os caras falavam, vocês têm a faca e o queijo na mão. Mas a gente precisava criar o queijo, fazer o queijo e arrumar uma faca, que a gente não sabia nem como fazer isso, como montar um contrato. O que a gente vai oferecer para esses caras poder ajudar a gente nisso. E aí eu falei para minha esposa, eu acho que a gente pode por aqui. Tinha alguns caras, igual o Renato da Tintas MC, que é o Renato Sá, né? O cara que é é um dos caras que é o filho do dono da Tintas MC, que hoje tem mais de 200 lojas. Orientou bastante a gente na época, parte de gestão, assim, né? O que a gente fazer, deu os caminhos. Eu falei com a minha esposa, aqui em Mogi a gente não vai poder continuar mais. Se for para esse projeto, a gente vai ter que parar de pagar esse aluguel alto, que na época tava quase R$1.500. A gente vai ter que mudar
de cidade, até porque eu tava começando a viajar. Eu conheci, cara, desde Kine lá no Nordeste, a fábrica da Coral lá no Nordeste. Conheci fábricas de Brasil inteiro, até no Sul, na Renner. Eu fui na Renner no vida Sul. Deu uma cara. Deu. Aí chegou um ponto que eu falei pra ela, a gente vai ter que decidir. Ou a gente larga esse projeto de lado, ou a gente vai pra cima e a gente vai ter que largar, abrir mão da empresa de pintura, abrir mão do nosso sonho pra esse projeto. E, às vezes, as decisões são muito difíceis. É uma decisão difícil de tomar, mas pra nós não era. Pra nós foi muito fácil de tomar. Porque Deus colocou no nosso coração. Fala, não. Já veio com a intuição. E ela falou, tá preocupado com isso por quê? Não tem, e a gente não ficou, não tem por que estar preocupado, né? Propósito. E aí, vamos pra cima, largamos tudo lá, deixamos a unidade, o sonho de franquia e tudo mais, deixamos de lado e fiquei 2 anos nesse projeto. Mudei pra Ferraz de Vasconcelos pra pagar metade do aluguel, a minha sogra mora lá, aí a gente foi, porque viagem tem que estar próximo de alguém da família. E aí abri mão, fiquei 2 anos nesse projeto. Cara, teve um caso, a gente acabou de, no episódio anterior, muito parecido, né? O André acabou de contar um caso assim, a analogia é a mesma coisa. Foi, fez, mas assim, ele sabia que ia dar certo. E se não fosse dar certo, ele ia encontrar um outro jeito pra fazer dar certo, cara. E vocês, sua esposa, sua mulher, já sabia que ia dar certo. É uma junção de 3 né, coisas. É muito... Uma junção de 3 coisas extremamente poderosa. A fé em Deus. E falando de fé em Deus de forma abrangente. Porque você seguir os caminhos de Deus não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver. Você se espiritualizar. A segunda coisa, propósito. E a terceira coisa, trabalho. Por quê? Falamos muito. Quando você trabalha, você sabe que você vai fazer o que for preciso para dar certo. Você tem o alicerce do seu propósito, porque você sabe o que você vai fazer dar certo. E o que segura tudo isso? A fé em Deus. Só que Deus, ele te abre a porta, como eu falei, né? Nós acabamos de gravar o episódio anterior. Deus, ele te abre a porta lá. Você tem que caminhar e chegar lá. Exato. E se a vaca não dá leite, né? E se preparar nesse caminho. É a mesma coisa. Você tem que se preparar nesse caminho para quando você chegar lá, você saber o que fazer, que é outra coisa ainda. Porque você vai abrir a porta e continua, não para, né? Você abre a porta e continua. É legal que você falou 3 coisas, né? Eu, na minha vida, muita coisa que eu vou fazer, até eu dei 3 exemplos para vocês, eu me baseio muito nisso, porque eu acho que isso é uma base da vida, né? Que Deus deu a direção, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Tudo, se você for ver, uma mesa, uma cadeira não para se não tiver 3 pés, né? O tripé, né? O tripé da sociedade, o tripé da economia, o tripé da política, né? Sim. Os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo, o judiciário. Tudo na vida tem 3, mano. A família tem que ter o pai, o filho, a esposa e o filho. Né? O Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo na nossa vida tem que ter isso aí, né? Ficou de louco, né? O papo tá viajando já. Mas quando tem profundidade, velho. Puta, é isso mano. aí. Quando tem profundidade, é isso aí. Meu, olha o tamanho da força que você teve. Claro que você já falou que não foi sozinho, mas... Não, e outra, sem a minha esposa, mano. Josi, um beijo, ela tá ali, né? E você viu o que eu falei, né? A hora que eu te apresentei pra ela, eu falei o quê? Quem manda é ela. Então, Josi, minha esposa, um beijo aí pra você. Ela te ama. Declaração. E família ajuda muito. Família. Valores, né, velho? Valores. Inclusive, eu queria aproveitar também, uma pessoa que me ajuda muito. Eu fiz um podcast lá uma vez, me entrevistaram, né? E eu não tive a oportunidade de falar, que é a minha sogra, cara. Uma pessoa que me ajudou, cê é louco. Eu fico até emocionado, mais uma vez, de falar, porque assim, é uma pessoa que me ajudou muito na minha vida, não só mentalidade, pessoa simples, tem pouco estudo, nordestino,
que vem batalhadora, vitoriosa, vem para São Paulo, e aquela pessoa você fala, essa daí é vencedora. E hoje, e ensina com coisas simples. Ela dá aula de financeiro para você em 10 minutos aqui, ó, como você tem que administrar seu dinheiro. Né? Com pouquinho, conquistou muita coisa da vida dela e até hoje, né, é um exemplo para muita gente, cara. Se você é uma pessoa que se você colar ali com ela, você vai ter você vai pagar, quero pagar para aprender sobre finanças, sobre vida, sobre tudo mais, é só colar nela ali, cara. Sai outra pessoa, né? Nossa. Então você evolui muito e me ajudou muito, não só nessa parte, mas também no suporte com minha esposa, com meus filhos, né? E também na própria casa, hoje onde eu tô, o terreno era dela. Eu falei, Leandro, pega o terreno, constrói, depois a gente vê, porque você tá pagando aluguel, tá sofrendo. E nessa época, nesses 2 anos aí de projeto que eu dediquei, eu passei perrengue, velho. Passei perrengue. Dificuldade financeira mesmo, de ter meu carro, quase perdi meu carro, que eu tinha comprado 0 quando eu trabalhava na Casa Bahia, era um Agile, 2010, quase que eu perdi esse carro. Só de multa que eu tive que pagar, 3, 4 anos atrasado, deu quase 8 mil reais. Fora pra arrumar e tudo mais, e eu cheguei a cair lágrimas do olho, uma certa vez onde eu posso falar? Claro. Fica à vontade. Uma historinha, quando passou um momento que eu tinha saído do movimento, duro, sem dinheiro, devendo, pagando aluguel, a dificuldade, cara, não vai ter solução, porque a gente tem que se doar, né, mano? Teve que se doar, né? Sim. Eu recebi um salário, assim, era 3 mil reais por mês pra manter a família toda. Assim, se for ver, pô, 3 mil reais não é tão difícil, mas mas aqui no Brasil... E aí, tava começando a engatinhar com algumas ideias e projetos e tal, o que eu vou fazer? Tinha ganhado uma lojinha na época de um dos parceiros do projeto que olhava em mim e queria, pô, vou ajudar esse cara porque ele vai me ajudar, sabe aquela coisa? Então falou, tem uma franquia, vou te dar uma lojinha aí pra você de papel de parede. Então fui pra lá, montei, vou pra cima, pagando funcionário, aquela loucura, cara. Sim. E aí eu fui fazer uma reunião com uma das empresas que hoje eu sou parceiro deles, né? Embaixador, né? Fala. De ferramentas. A gente foi nessa reunião e eu fui com o meu carro. Documento atrasado. Carro tudo detonado, cara. Nossa, e o carro eu pus pra obra. Um carro que eu tinha pego 0. Mano. Aí fui pra reunião. Quando eu saí da reunião, bati na chave e não pegava. Lá na Anália Franco. De Ferraz de Vasconcelos pra Anália Franco. Não pegava. Aí falei, mano, vou ficar aqui, vou dar uma enrolada, que eles estavam lá em cima. Deixa eles sair, eles não vão me ver. Assim que eles saírem, eu vou dar um jeito de empurrar o carro. Aí fui fazer o carro pegar. Mano, fiquei quase 2 horas. Aí peguei a estrada. Bom, vambora. Cheguei em casa. Na Ayrton Senna, chegando ali no pedágio da Ayrton Senna, já saindo pra Itaquá. Parei ali, o carro morreu, de novo. Ia pagar o pedágio. Polícia ali na frente. Encosta lá e vê que os caras conseguem fazer pegar, né? O guincho. Parei em frente da polícia, mano. Os caras não deu 5 minutos, eles já puxaram tudo. Né? Capivara, né? Como fala. Puxaram tudo, cara. Toda. Mano, eu falo, meu amigo, não tem como, você parou na nossa frente, mano. Você tá 4 anos com o carro, documento atrasado. Você tá nessa situação. É vergonhoso ao seu carro, porque você não vende seu carro como mais barato, mano. E o cara dando lição de moral ainda, né? Falei, mano, vou levar o seu carro, velho. Aí sabe quando cai a lágrima do olho assim, né? Puta, mano, acabou. É fundo do poço, velho. Lascado, tô lascado. E aí os caras tiveram... Acho que eles viram, né? Que eu fiquei sem reação, mano. Fiquei quieto, fiquei calado, mano. Não, vai embora. O guincho vai te deixar na primeira saída ali, vai embora. E virou. Foi ali, naquele momento, quando começou a virar as coisas na minha vida. Começou a virar o jogo, né? Eu fiquei 2 anos com o canal parado também, praticamente sem nada. Um conteúdo ou outro. E foi ali onde comecei a recomeçar, né? A minha vida, que já tava num caminho. Deixei esses 2 anos de... E aí foi quando eu comecei ali. Foda, mano. Sensacional, né? Velho,
Eu vou ser repetitivo. Mas é porque meu, pra mim é muita clareza que é isso, velho. A gente se movimenta e depois do nosso movimento é que o universo, que Deus nos dá. É depois do nosso movimento. Sim. Eu peço antes. Meu, me ajuda, ok, beleza. Só que a porta só vai se abrir se eu movimentar depois que eu pedir. Uhum. Entendeu? E aí, velho, meu, a sua vida é um movimento constante, velho. É um movimento constante. Sim. Você pequeno, vendo o sofrimento do seu pai, você já começou o seu movimento, velho. Sim. Sem saber, né? Você já começou o seu movimento. É por isso que você tem sucesso hoje, mano. É por isso. Não é à toa. Não é à toa. Nada é à toa. Nada é à toa. E olha o poder do movimento. Você está sendo ferramenta de transformação. Porque o seu propósito é levar conhecimento. Mudar o mercado. Que é o nicho que você escolheu, que é o da pintura. O seu propósito é mudar esse nicho, velho. É mudar o mercado, velho. É mudar o mercado. Já mudou, né? Já mudou. Mudou muito, né, cara? E aí eu te pergunto, uma mudança muito grande, muito profunda, um cara fraco aguenta? Não vai aguentar. E por que eu tô falando isso? Porque é daí que vem todos esses processos que você passou. Preparação para tudo que você já atingiu e tudo que você ainda vai atingir, velho. Sim. Vai longe. Eu vai longe, acredito. cara. Ainda vai atingir. Vai longe, cara. E trabalhamos para isso, né? Muito trabalho. Eu vejo que assim, eu vejo o mercado, esse mercado que eu entrei hoje, que assim, não é mais a pintura, né? Hoje eu não faço mais serviço para cliente. Eu faço pintura, eu pinto toda semana. Hoje eu nem sei se... Pintor, olha aqui, né? Hoje eu tava fazendo a massa Sempre corrida, assim. Mas é em busca de levar informação e conhecimento. Então, ao invés de vou correr atrás de cliente, não, hoje a minha visão é outra. Sim. Como é que eu posso levar uma informação pro pintor? Então, eu tenho parceiros que hoje me patrocinam para eu ter condição de eu também falar da marca, aproximar essa comunicação, né, que era distante e hoje está muito mais acessível, né? Então eu faço essa ponte, né? Mas também levar aquilo Mas que eu isso acredito. também é educação. Também é. Porque eu falar de um Porque produto, quando você eu traz tô um ajudando. produto que facilita o trabalho do A profissional, parte boa do nosso trabalho, né? Que a gente faz o que a gente gosta, né? Sim. E ainda ganha por isso. E ainda né? ganha. Assim, inclusive, né? Parte 2, vamos falar bastante aqui sobre as ferramentas, equipamentos, né? Sim. É. Aguarde aí que tem bastante coisa aí pra gente trazer pra vocês aí, tá? Certo, Du? Vamos que vamos. Mas é isso, Leandro. Pra gente finalizar essa primeira parte, eu queria... Tem bastante conversa ainda, hein? Ixi, aguarda aí. Se Parte preparem aí, 2 o povo pessoal. vai Se comer. prepara, que é a parte nova da história e Maria. tem bastante coisa. Nós estamos só no alicerce. Né? Só na... Tudo isso foi que construiu tudo que você tem hoje e tudo que você construiu hoje, Sim. né? Mas queria agradecer, né? Principalmente pelo seu propósito. E eu vou ser repetitivo na mensagem que eu já dei hoje. Agradecer pela sua coragem de olhar para você e estar disposto a evoluir, velho. Que isso é extremamente difícil, mano. Extremamente difícil. Você olhar para seus erros e ter coragem de, o que eu preciso entender para mim ser uma pessoa melhor? Isso é extremamente difícil e exige muita força, velho. E você é uma potência, mano. Uma potência. Se você tá duvidando do que eu falo, é só olhar os seus números que você vai ver a comprovação do quão potência você é, velho.
É complicado, né? Mas assim, eu acho que é um exercício que todo ser humano tem que fazer, né? De querer evoluir. Querer, mano. Querer. É difícil. Infelizmente... E você sabe que é uma coisa que eu acho muito difícil, cara? Por exemplo, caminhos que a gente trilha, tem coisas que só você faz, só você aprendeu. Mas você queria... Tem momentos que você olha assim, pô, eu não sei o que eu faço, mano. Eu precisava de alguém que sabe mais do que eu nisso aqui, cara. E você não acha, mano. Porque o cara não passou, o cara não desbravou aquilo lá, cara. É difícil, mano. É difícil. Às vezes você... Pô, eu preciso naquele caminho, mas eu não tenho ninguém pra me ajudar. Eu não tenho um cara que vai bater na minha escola e falar, Leandro, faz isso aqui. Não tem, mano. Não tem. É o desafio, né? O ônus e o bônus, né? O ônus e o bônus. É o ônus e o bônus. Mas é o que torna o propósito ainda mais poderoso. Né? Isso. E quando você olha pra trás depois de passar, você vê que tem um caminho, cara. E tem caras vindo. Isso que é top, mano. Isso é que é top. Né, cara? Se olhar pra trás, você fala, mano, ó, que ele veio. É uma coisa, assim, eu até ia falar no comecinho, mas agora eu acho que é uma oportunidade até mais legal de falar. A gente tava Eu fui convidado para participar de um jantar, uma janta na casa de um pintor lá, janta de pintor, trocar ideia, comer umas esfirras e tal. E eu tava vindo do Rio Grande do Sul, que é onde meu pai mora, de carro, e parei em Curitiba, né, na casa dele, e ele pegou e chamou uma galera, né, chamou os pintores da região e tal. E tinha lá uns 20 caras, mano. E os caras falando de evolução do pintor, mano. E eu quieto, olhando assim pro lado. Você imagina? Mano, eu comecei, meu Deus do céu, mano, os caras estão falando. Eu me senti assim, falei, sabe, é gratidão, não é querer, sabe, eu sou bom, não sou bom, mano. Mas gratidão de você olhar pra trás, cara. O que tá no coração dele lá, eu ajudei a plantar, mano. É isso aí. Pra você entender o tamanho. E eu no quietinho lá, e os caras lá do Paraná, mano. Eu moro em São Paulo, eu nunca tinha ido pro Curitiba. Só passava. E os caras que, mano, tinha um lá que era, acho que é chileno, tal, o cara que tem tantos anos de experiência, o outro novo, o filho dele, tal. E os caras falando daquilo que... E eu pensando assim, pô, isso nasceu no meu coração, mano. Isso aqui é da hora. Incrível, né, mano? Incrível, né? Você criar uma coisa que é referência, né? Que afeta a vida de outras pessoas pra melhor, né? Pro bem, né, cara? Porra, isso é demais, cara. É demais. Show de bola. Isso aí. São as considerações dessa primeira parte. O papo tá bom, né? Mas a gente já vai continuar daqui a pouco. Vamos tomar uma aguinha ali. Vamos tomar uma aguinha, né? Tomar um refresco, mas... Porra, cara, obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Contar um pouco sobre... Como tudo começou, né, nesse mundo de pintura, de canal, de mídias sociais. Então, cara, obrigado por tudo, gratidão mesmo. Eu que agradeço e, pessoal, acompanha o próximo aí, hein? Escutou o cara aí, né? Acabou aqui, já aperta o botãozinho no 2 ali, parte 2. É isso aí. Nóis. Valeu. Valeu, gratidão.